vem chegando para mais uma live começando, porém não é só mais uma live, é uma live especial, porque hoje a gente está começando uma semana sobre a psicologia do yoga, né? Então eu vou ter de hoje até sábado profissionais incríveis, né, do yoga, do Ayurveda, para a gente falar sobre como que o yoga pode ser e é, na verdade, uma ferramenta incrível de cuidado com a mente, né? Mas hoje eu vou chamar aqui a Ana Lug, que ela também tem um curso de neurociência para a gente falar sobre isso. Ela já entrou aqui maravilhosa, elegantérrima de azul. Como é que você tá, Azul Ana? para começar a segunda-feira, azul Acho que mesmo. eu tô com azul meio escuro, mas estamos ambos de azul. Estamos na paleta. Bom Exatamente. dia. Bom dia, Aninha, que bom te receber aqui. Uma honra a gente estar começando essa semana linda, né? Vai ser uma semana, acho que a gente vai poder trocar ideia com um monte de gente incrível. A gente também está, nessa semana, lançando oficialmente a terceira turma da nossa formação de professores, né? Que é uma formação de professores em que a gente tem como objetivo apresentar essas diferentes abordagens sobre como que a gente entende não só o yoga, mas esse cuidado que a gente pode ter na vida, né? Que a gente usa o yoga como base, mas não só. E aí, para hoje aqui, né, como eu falei, estou recebendo a Aninha para a gente falar um pouco do yoga e neurociência, como que essas coisas podem se unir. Então, Aninha, já começo aqui, né, te convidando a falar um pouquinho sobre você, né, mas eu acho que todo mundo que está aqui já conhece a Ana, se não conhece, dá mole, tá dando mole, já deveria conhecer, né, mas se quiser fala um pouquinho de você e fala sobre quando que você viu, porque eu sei que a sua jornada no yoga começou antes, né, como que você viu que a neurociência e o yoga tinham tudo a ver? E você quis ir fundo nisso. Nossa, é muito louca essa pergunta, sabia, Caio? Porque tem muito a ver. São duas coisas muito entrelaçadas, são dois universos tão diferentes e tão iguais, assim. E eu adoro coisas diferentes e iguais. E aí, quando a gente olha esse ramo da ciência, que é super novo dentro do mundo, né? Principalmente quando a gente olha para o yoga, que é uma ciência tão antiga, a gente vê que, de repente, finalmente, o ser humano ele acordou para poder olhar para coisas. A gente tem uma dificuldade de acreditar no que a gente não vê, Sim, e por total. isso, e nós ocidentais, eu acho que temos muito mais isso do que os orientais, assim, uma grande dificuldade. Então a gente busca sempre essa comprovação. E eu não sou diferente, eu sou assim também, eu também fiz esse trabalho, esse processo, eu também tive muita dificuldade de entender o que que é esse campo energético, o que que é esse nosso lado vibracional. E aí eu fui buscar na ciência, e quando eu descobri a neurociência, essa ciência que estuda esse funcionamento cerebral, que estuda a mente com todas as suas vertentes, e a gente olha para o que o yoga faz, que é trabalhar fundamentalmente com a mente, a gente fala assim, nossa, gente, pensar que os grandes mestres, né, os grandes sábios, eles não precisavam da ciência para isso, porque eles eram a ciência viva, acontecendo ali todos os dias. E a gente ouve tanto no yoga falar que o seu corpo é o seu laboratório. Você, né, é o grande investigador de si. Então, quando a gente vai para o laboratório mesmo, quando a gente olha os científicos, buscando entender o ser humano, porque o ser humano eu acho que é um dos seres mais maravilhosos que existe nesse planeta. Eu sou completamente assim encantada, por isso o meu ramo dentro da ciência é o comportamento humano Uhum. mesmo, de entender por que que nós somos tão diferentes. Por que que a gente é criado na mesma casa, nascido da mesma mãe, e a gente consegue ser completamente diferente um do outro e tomar caminhos diferentes? O que que acontece em nós para isso ser? Então, eu acho que foi aí que eu comecei a entender que existe um link muito bonito e que é também uma grande porta para as pessoas mais céticas, Uhum. que têm uma certa resistência com yoga, e eu vivi isso na pele, porque na minha história, uma das primeiras experiências que eu fui fazer com yoga, depois que eu voltei da Índia, que eu fiz a minha formação, foi querer levar yoga para dentro do mundo corporativo, que era onde eu estava. E o mundo corporativo é bastante
Ligado, né? A maioria das pessoas estão ali envolvidas naquela roda que não para nunca de apresentar números, de atingir metas, de fechar trimestre, é uma pressão muito grande e isso distancia de qualquer coisa mais lúdica, né? Então, quando eu fui olhar para tudo isso e pensar assim, nossa, mas eu tenho tanto a contribuir, eu posso ajudar as pessoas a serem mais saudáveis aqui dentro, e percebi que não ia ser fácil, porque eu fui iludida, pensando sala de jogo é de graça e a galera vai amar. Vai, super, né? Vão super amar. É, não, vão ficar encantados, igual eu fiquei. Só que não, né? As pessoas olharam para mim e pensaram: nossa, gente, que louca, de onde ela veio? O que que ela tá falando? O que que é isso? E aí, lógico que nas tentativas, né, acertando e errando, eu percebi que eu não estava conseguindo falar a mesma língua que as Pode pessoas. crer. Que eu não criava, não conseguia criar um link de conexão, porque o que eu estava falando daquele universo. E que eu me conectava com aquilo, mas que para eu conseguir compartilhar aquilo, eu tinha que achar um jeito de fazer essa mensagem chegar e ser ouvida, porque não adianta nada eu ter um monte de conhecimento se quem está do outro lado não consegue ouvir isso, né? Não consegue se identificar. E aí a neurociência me ajudou muito, porque daí a neurociência traz um monte de dados científicos e as pessoas, quando olham dados científicos, e muito, né, do estudo da Acredito. neurociência vai para dentro das empresas mesmo, Claro. porque né? Então, assim, quando você começa a olhar e fala assim, olha aqui, o que acontece quando a gente está disperso? Percebe o que acontece quando a gente para respirar? Quando você traz números, traz planilhas, traz evidência. Aí você conhece, sabe? Aí você começa a Sim. falar a mesma língua e as pessoas começam a criar uma conexão de parar para ouvir e falar, ah, então tá, então pera. Então isso eu preciso. É porque eu achei que yoga era outra coisa. Porque, não, porque Uhum. para sentar e falar de Shiva eu não quero. Total. Mas, Mas pera. para ter mais foco, para desenvolver o meu resultado, eu quero, né? Exatamente, para Pode conseguir crer. atingir os meus objetivos, para não pirar, né, para não enlouquecer com a minha Hum, cabeça fritando todo dia, isso eu quero, isso eu preciso, para me sentir menos cansado, isso eu preciso. Então, eu acho que a gente olha uma coisa que eu particularmente não gosto, que é uma linguagem do marketing digital que ficou assim, né, depois da pandemia, ele ficou uma coisa na minha cabeça meio over. Que é a dor das pessoas, né? Eu não gosto dessa frase. Ah, você tem sim, que buscar a total. dor das pessoas. Total, total. Mas é uma forma de traduzir isso, quando a gente tira essa resistência e ouve, porque tem um lado que é verdade, né? O que que Claro. faz a pessoa se interessar? Tá doendo e ela não quer Ela mais. precisa de Ninguém uma quer, solução, né? ninguém acorda querendo sofrer, né? Ninguém levanta da cama e fala, eu queria que hoje fosse o pior. Eu queria hoje chorar horrores, eu queria meu coração despedaçado. Não, ninguém faz isso. Mas isso acontece. E Lógico, acontece pela lógico. nossa inconsciência, né? A gente Uhum. entra numa roda e aí a gente é absorvido pela vida e pela rotina de um jeito que, quando a gente percebe, a gente está ficando doente. Sim. E a neurociência mostra que, assim, a neurociência mostra, mas aí a gente vai para o outro lado, que o yoga também mostra, e o né? Que grande parte das nossas doenças, se não todas elas, estão completamente conectadas com o nosso estado mental e Exato. com as nossas emoções, né? Exato. E Tem uma emoção coisa não que é eu uma coisa que escolhe, né? queria te perguntar uma coisa, só te cortando, porque depois eu vou querer que você fale o que é neurociência, quais são as abordagens que a gente vê, mas uma coisa me causou curiosidade. Quando você foi para esse campo mais corporativo, né, levando um pouco esses dois conhecimentos, né, o conhecimento do yoga e um conhecimento mais com uma linguagem mais científica, e você falou sobre a questão de atingir metas e a questão de saúde mental, né? Ou seja, eu posso usar esse conhecimento para ter mais foco, para atingir meta, para tal, 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 e eu também posso usar esse conhecimento para cuidar. Qual que você viu, isso é uma curiosidade minha mesmo, qual que você viu que tinha mais abertura dentro desse lugar? Vou reformular. As pessoas têm consciência de que a saúde mental delas está meio indo para o buraco? Não, né? Não, poucas. Existem pessoas muito em busca disso, aquelas Uhum. que estão sofrendo mais,
Mas a grande maioria das pessoas se encanta mais pela ideia de, então eu vou chegar onde eu quero, então eu vou Sim. conseguir alcançar as metas que eu preciso, porque a identificação, né? Veja como a gente se ilude. A identificação é que é isso que está me fazendo sofrer. Não Uhum. chegar aonde eu preciso, não atingir os números que estão me Pode cobrando, crer, faz sentido. não entregar o que eu estou sendo pressionada para entregar. Então, trabalhar sobre pressão, porque o mundo corporativo ele tem uma baita pressão, né? Trabalhar sobre pressão não é fácil, e aí essa pressão incomoda, e aí o que a pessoa está enxergando é isso, é assim, então eu preciso conseguir entregar esse resultado, isso vai me ajudar a não sofrer. E aí ela não enxerga necessariamente com clareza que Aqui. a saúde mental está em jogo ali naquele momento. Entendi, né? Ela tá achando que a felicidade dela vai vir a partir do momento que ela atingir um resultado, né? Uhum. É assim Que a realmente que a paz gente de aprende, né? espírito, a paz de espírito vem a hora que eu entregar o meu número, porque isso vai me fazer dormir tranquila, e aí, ótimo, aí eu vou encontrar o lugar que eu quero. Eita, tá bom. Então a gente tem muito trabalho, né? A gente tem muito, cara, a gente tem muito, ainda bem, porque a gente adora É, trabalhar. exatamente, exatamente. É engraçado, eu falo isso para os meus alunos, né? Eu falo, não para com essa ideia de tipo assim, eu não quero te dar trabalho, me manda mensagem porque eu preciso trabalhar, então me deem trabalho, né? Me deem trabalho porque eu quero trabalho. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso papo. Que é neurociência, Ana? Neurociência é um ramo da ciência Tá. que tem como foco estudar o funcionamento do nosso sistema nervoso, o funcionamento cerebral, ou seja, esse grande HD interno, eu gosto de dizer que ele é um HD interno porque essa é uma linguagem que todos nós conhecemos, né? Todos nós sabemos como é que funciona o computador, porque todos nós estamos conectados com ele. Então, é o nosso grande computador, Sim. é onde tudo acontece, tudo na nossa vida acontece aqui. E de repente a ciência parou para olhar para isso, para olhar para dizer assim, nossa, a gente precisa entender melhor como isso funciona, porque todo o resto depende disso aqui. Então, vamos entender assim, por que que a gente precisa dormir? Por que que a gente precisa ter rotina? Por que que a gente precisa ter uma alimentação mais saudável? Por que que a gente precisa de determinadas coisas para achar realmente uma explicação de estudos científicos que comprovem que isso não é uma ideia de alguém que acordou um dia e falou: olha, a gente precisava fazer isso. Pode crer. Entende? Então, a neurociência é esse lugar muito específico, assim, que afunilou os estudos para olhar para o funcionamento cerebral e para o nosso sistema nervoso central. Interessante. E dentro dessa ideia toda, eu vou te fazer uma pergunta aqui, vou te botar na fogueira, tá? Ai, senhor! A ciência Vamos lá. explica o que é mente? O que que é a mente dentro da neurociência? A mente, olhada pela neurociência, ela é uma união da minha consciência, ou seja, da minha capacidade de olhar para quem sou eu, né? Quem sou eu dentro desse universo onde eu me coloco, Hum, com a nossa cognição, com a nossa capacidade de legal. absorver, interpretar e processar aquilo que tanto pelos meus sentidos. E o ser humano é um ser que capta e percebe o mundo através dos sentidos. Uhum. Então, a mente, ela é o processador interno que usa como mecanismo o cérebro. Então, Ah, ela legal. trabalha a partir do órgão, que é o cérebro, mas a mente, ela é o veículo, ela usa o cérebro como veículo. Ela é o grande processador, né, de união entre essas duas coisas, que é a consciência e a cognição. Legal. Porque isso é muito legal da gente começar a entrar nesse papo, porque normalmente, né, eu falo também muito sobre a mente pela perspectiva do yoga, e quando eu estou falando para pessoas que não conhecem esse conhecimento, né, normalmente a gente vincula a mente com os pensamentos, né? A gente acha que a Uhum, mente é aquilo que traz esses pensamentos todos. Existe uhum. dentro da neurociência uma separação entre essas coisas? Tem aquelas coisas de límbico, eu não sei nada desses nomes, mas tem um negócio que é límbico, aí tem um negócio que é simpático, aí tem um negócio que é antipático, não tem coisa dessas? Ai, tadinho, ele não é antipático, ele é só parasimpático.
É porque tem o simpático que não é assim tão simpático, né? E tem o Pode crer. parasimpático que é super simpático. Ah, a neurociência, quando ela olha para os pensamentos eles fazem parte da nossa cognição, né? Da nossa captação. E eles são produzidos um elemento dentro de todos os outros, né? Dentro da interpretação, dentro das memórias, dos sentimentos. A gente tem um sistema inteiro no nosso cérebro que trabalha com as nossas emoções. O nosso sistema límbico é o nosso sistema emocional, é o Hum, nosso, é a nossa parte de processamento desse lugar que a gente não escolhe, que são as sim, nossas emoções. Porque a emoção é um fenômeno que a gente não escolhe viver, a gente não escolhe ficar triste ou ficar tem possibilidade de encontrar ferramentas, e aí o yoga entra maravilhosamente bem, encontrar ferramentas para se conhecer melhor e entender como é que eu ensino esse funcionamento uhum, todo a priorizar coisas boas em vez de fortalecer coisas não tão boas, que dentro da neurociência a gente chama de processos com valência negativa, ou legal. processos que me derrubam, que me entristecem, né? São coisas que me levam para baixo. Porque o nosso sistema de defesa natural, quando a gente olha o ser humano como uma espécie, tudo que o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos processos mentais, eles têm assim como a raiz de grande potência é a sobrevivência dessa espécie. Por isso Uhum, que nós somos uma espécie que predomina. sim, Então, como essa grande máquina, essa grande arquitetura de sobrevivência, a sobrevivência ela vem muito antes da nossa consciência. Antes de eu entender, o meu corpo reage para sobreviver, mesmo que sim, eu não queira. Por isso, sim. não é muito simples a gente querer parar de respirar para se matar. Não é um meio que dá para Uhum. se matar, não funciona, porque Que bom. chega uma hora que o cérebro ele olha para isso e fala desculpa, gato, mas não vai rolar desse jeito. Eu desmaio você e assumo o controle aqui dentro, que é esse Sim, sistema nervoso central trabalhando, né? interessante. Então, é muito interessante como toda essa arquitetura ela vai coordenando muitas coisas. E aí, quanto mais eu conheço esse funcionamento, mais intimidade eu ganho com as minhas emoções. E mais rápido eu percebo a chegada de uma delas para entender que ferramenta para lidar com isso sem me deixar ser arrastado por essa avalanche emocional que me leva para longe daquilo que eu sou. E uma coisa E é disso que eu já achei fantástico é, porque isso é o que o yoga fala também, mas eu queria que você elaborasse um pouquinho. Então, me desculpe se eu estou entendendo errado, mas eu estou entendendo que o que você está falando é que a emoção também é mente. também é, também é. Boa. A Como? emoção, os pensamentos, as porque tudo isso vem do meu processo cognitivo. Quando as minhas percepções, ou seja, entrou uma mensagem e as mensagens elas entram, e aí eu vou arrastar um pouquinho antes, assim, qualquer Tá. coisa você me traz de volta. Não, vai Mas que vai. assim, por que que é maravilhoso a gente meditar quando acorda? Por que que falam que o horário super auspicioso dentro do yoga é o Brahma Muhurta, quando você acorda antes do sol nascer para meditar? Acontece ali um processo de mudança do estado da consciência, que Hum, é do estado do sono para o estado da vigília, o momento em que sim. eu ganho consciência, né? Então, o que acontece no sono é que eu estou consolidando várias coisas que eu absorvi no dia anterior. E aí, tudo aquilo está muito calmo e os meus sentidos estão desligadinhos. É como se eu fechasse todas as portinhas para ficar escuro aqui Perfeito. dentro e eu arrumar a casa.
volta, sai uma liberação de algumas químicas no nosso corpo que traz a consciência de volta. Os meus estímulos, eles começam a ser captados, os meus sentidos acordam. Então eu percebo que eu estou na cama, eu já sinto a cama, eu já sinto o cheiro do quarto, eu já sinto o gosto na boca, eu abro os meus olhos, eu vejo como é que está o dia, se está escuro ou se não está, enfim, começaram a entrar as informações. Então o cérebro ele começa a trabalhar. Se eu tenho ainda poucos faço o que eu tenho que fazer, sento e trabalho com a minha mente para treinar esse processamento todo que está acontecendo aqui. Eu estou num momento auspicioso porque eu ainda tenho poucas barreiras, né? A coisa ainda está Hum, meio tranquila aqui. Então tá, é como sair na rua logo que amanhece, né? Antes do sim. sol nascer ali, tá amanhecendo, tem pouco carro, tem pouca gente andando. De repente, uma hora depois já tem 1 milhão de carros, porque tá todo mundo indo trabalhar, tá Por isso todo que é a mundo hora indo para a boa de escola. viajar, né? Exatamente. E por isso que é a hora boa de meditar, porque o fluxo das informações ainda está lento, sabe? Uhum. Então, o pegar o telefone logo que acorda, uma coisa que é maravilhosa, né? Que todo mundo está com o telefone do lado, já levanta e pega, é uma enxurrada de estímulos que a gente não precisaria, e que a gente Uhum. não tinha antes, né? Faz sentido. Não abrir mão disso é priorizar o estado mental para você poder trabalhar, então encontrar esse estado meditativo onde os pensamentos eles vão ficando cada vez mais espaçados. Perfeito. Quando o dia vai passando, os inputs eles vão ficando cada vez mais vigorosos, eu capto cada vez mais coisas, e isso vai acumulando, porque eu ainda não tive o tempo de processar. Claro. Então, tudo vai entrando, eu escolho aquilo que eu processo, aquilo que eu guardo para processar à noite, e eu vou interpretando. Então, tudo isso é o funcionamento da cognição, que está captando, está percebendo, que está sentindo, e que, de repente, o que eu capto e interpreto starta uma emoção. E essa emoção, ela vem muito de um subproduto que eu tenho lá no meu inconsciente. Porque tudo que a gente vive nesta vida é armazenado de alguma forma no nosso inconsciente para ser o nosso programa interno, como no computador, que tem um programa que faz com que tudo rode no computador. A gente tem um programa interno, né? Então, assim, eu vejo um carro vermelho que passa na rua quando eu estou indo na padaria, automaticamente essa visão, ela busca uma informação no meu inconsciente, me traz uma resposta, e Hum, dependendo do que eu tenho gravado lá, eu posso startar aqui uma emoção por conta do que está gravado no meu inconsciente. E aí, talvez o carro revermelho me traga a interpretação de uma situação não boa da minha vida no passado, que não tenha nada a ver com o carro vermelho específico, hum, que o carro vermelho foi o sinal que trouxe isso. E aí eu sinto o meu coração dar uma acelerada, a minha respiração dar uma encurtada, sinto um frio na barriga, vem uma emoção que está chegando. uhum. E se eu não consigo lidar com essa emoção, eu chego na padaria, o cara da padaria fala assim para mim: vai querer o que hoje? A forma que eu recebo essa palavra, essa frase, ela está muito ligada a como eu estou me sentindo. De repente, se eu estou alterada, e eu nem sei por quê, porque eu não consegui identificar isso, eu interpreto mal a frase e já aí a emoção aí ela vem forte mesmo, porque daí eu me irrito, aí eu falo, esse jeito de falar, não dá para falar bom dia antes? Eu nem quero mais nada, eu quero ir para casa, eu quero ir para um lugar onde as pessoas falam bom dia, sabe? Então, assim, se nada daquilo tivesse acontecido, ou se eu tivesse percebido esse friozinho na barriga, porque ela traz imediatamente sinais fisiológicos, Sim. características no corpo, né? Então eu identifico essas características e ao identificar, eu trabalho com elas do tipo, opa, tô sentindo aqui uma coisinha, pera. Opa, vamos ver como tá essa respiração. Vamos dar uma desacelerada na respiração, porque não aconteceu nada, tá tudo bem, eu não preciso, né, me alterar com nada. Eu consigo estar presente no momento em que eu chego na padaria. Vai querer o que hoje? E aí eu posso até interpretar aqui dentro que, puxa, ele podia ter dito bom dia, hein?
Faltou um sorrisinho ali, adoraria que tivesse tido, mas não teve. Então eu respondo: vou querer um pãozinho integral, obrigada. Bom dia para você, né? E aí o que que eu fiz, Caio? Eu modulei essa emoção. Eu trabalhei com ela a partir do meu estado de consciência, do meu estado de presença, Uhum. que é o estado de yoga, né? Sim. Que é eu estar aqui muito atento ao que está acontecendo comigo. E isso é É, muito incrível, Ana. Desculpa te interromper, porque o fluxo está ótimo. Mas uma coisa que você me trouxe que eu acho que é muito importante da gente pontuar aqui é como a gente é vulnerável por tudo aquilo que está fora, né? Muitas super. vezes a gente acha que as coisas dependem de nós só, né? Uhum, E às vezes isso que você me trouxe é muito importante, porque às vezes passou um carro, você nem se ligou, mas aquilo interferiu, né? E aí uhum, a importância do que eu estou entendendo, né? Do que eu estou interpretando do que você está falando. Aí a importância da gente estar se cuidando sempre, porque essas coisas uhum. estão sempre acontecendo, né? É meio por aí que que a neurociência e o yoga entram em confluência, assim? Como é que você vê isso? Total. Eu acho que total, porque o que que é o que que é o yoga, né? Na minha interpretação, eu gosto de olhar para o yoga como sendo uma forma de responder à vida. É Uhum. um jeito de enxergar a vida. Ou Legal. seja, ele me traz conhecimento o suficiente para eu mudar a forma como eu estou vendo o que está acontecendo. E nós criamos muitas interpretações equivocadas da realidade. E quanto mais iludido nós estivermos, mais a gente acredita que a realidade é aquilo que eu estou vendo ali, né? Está incontestável. E não é. E não é. Quando a gente olha as diferentes espécies, cada espécie está enxergando uma coisa. Nós, seres Exato. humanos, estamos enxergando uma, o cachorro outra, a abelha outra. Então, como que pode a gente estar mais certo? Por que que a gente está mais certo? E por que que o que eu estou enxergando é mais certo do que o que você está enxergando? Então, não é. O que é assim, quanto mais eu consigo olhar para mim e entender tudo isso, que é o grande, eu acho que o grande benefício do yoga, né? O que é yoga? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Nossa, como é que foi quando você chegou na Índia a primeira vez? Eu falo, chegar na Índia a primeira vez é muito louco, principalmente quando você vai cru, assim, né? Quando Aham. você vai, que é a gente chega lá esperando que todo mundo faça yoga. Né? A gente chega naquele aeroporto com um monte de mudras gigantes. A gente passa e vê as estátuas de Surya Namaskar, clássico ali. Você fala, vou chegar no meio da avenida, tipo, saudando o sol de manhã. Só que não, né? Você, você chega em Nova Delhi, a cidade está um caos, está tudo uma loucura, está todo mundo correndo, um contraste absurdo. Você fala, e cadê o yoga, gente? Onde é que tá? Mas daí é o lance de refinar o que que é yoga. Sim. Porque o yoga ele tá ali mesmo, ele tá ali, ele só não tá na postura, ele só não tá no asana em si. Mas até se você refinar esse olhar e tudo, como eu tô enxergando, você vê que as pessoas que estão ali na esquina conversando, elas estão em malasana, elas estão de cócoras, batendo um papo, porque cócoras é uma postura ótima para eles relaxarem. Então eles ali agacham, ficam ali batendo um papo. Mas quando você vê aquilo, você não vê yoga. E Sim. é yoga, é uma postura de yoga. Uhum. Né? Quando você vê o carinha que está sentado na banca vendendo chai, ele está em um dhyana, ele está sentado, ele tá dentro de uma postura cruzada, sentado ali, servindo chai. Mas a gente está buscando o que a gente interpreta como yoga. Sim. E aí, quando você entra num tuk-tuk bem louco, né? Que o cara está dirigindo enlouquecidamente, você fala, meu, como é que ele consegue não se irritar com isso aqui? Total. Passa uma pessoa, dá uma brecada, né? Não muda uma expressão, não tem uma micro mudança na musculatura da face do cara. E por que que não tem? Porque Loucura, né? isso é yoga, Claro. porque ele tá ali vendo de uma forma muito diferente de mim. Eu tô enxergando uma coisa e tá enxergando outra, e aquilo não tá mexendo com as emoções dele, então tá tudo bem. Sim. Sim.
E é meio que isso que a gente quer, né, Ana? Porque assim, o que a gente quer é ferramentas para se regular, né? Para que assim, não é para fugir da vida. Eu sinto que às vezes tem pessoas que têm essa interpretação sobre yoga, né? Que yoga é você se fechar no quarto, botar a plaquinha silêncio, estou meditando e você fica lá sozinho, isolado da vida. Mas não, né? Existe as práticas, né? As técnicas que a gente usa, mas é justamente para preparar a gente para o momento da vida, né? E a vida muitas vezes ela é caótica, né? E tem alguma coisa que, dentro do estudo que você fez da neurociência e do yoga, você relaciona essas minas todas que se falam, digo, a dopamina, sei lá o que, serotonina, tem um monte de mina, né? É, como é que Tem estão um monte essas, de mina. como é que são essas coisas e como que essas coisas se refletem, tipo assim, digo para nós, né, para leigos, assim, que não entendem essas palavras, assim. Como é que a gente entende o que a gente faz e o impacto que isso faz no funcionamento disso que a gente chama de mente e que a gente coloca normalmente no cérebro, né? Você falou que o cérebro é tipo o hardware e a mente é o software, é tipo isso, né? Tipo isso. Legal. Como é que essas coisas se É, correlacionam? como é que a gente traduz, né? Como é que a gente Isso. traduz isso? Isso. A gente traduz pelas nossas sensações. Boa. É, essa é uma forma interessante de traduzir. Como é que a gente se sente depois? E eu falo bastante isso. Eu estava esse final de semana dando módulo lá no Transformação, lá em Que legal. Jacarepaguá, maravilhoso. Que E a legal. gente falou bastante sobre isso, né? Assim, de quanto a vida às vezes é desafiadora mesmo, e como nós todos buscamos uma vida mais leve, uma vida onde a gente consiga estar mais em paz, uma vida onde a gente se sinta melhor, onde as coisas são mais bonitas, porque o ser humano gosta de coisas bonitas, o ser humano gosta de pessoas felizes. Nós buscamos por isso, porque nós nos apoiamos nisso, nós nos automodulamos dessa forma. E nós nos automodulamos um com o outro. É, o outro é muito mais leve do que sentir uma emoção sozinho. Então, a sensação é o que é a forma da gente entender o que está acontecendo dentro de nós, o que as minas estão fazendo, né? Que químicas eu estou liberando. Quando eu tenho uma sensação gostosa, eu estou liberando químicas importantes do meu cérebro, né, das minhas glândulas. Então, a produção dos neurotransmissores estão liberando químicas importantes para o meu. E o meu bem-estar desgasta menos esse corpo. E esse corpo ele tem que funcionar até o final da minha vida. Então, quanto menos eu desgastar o corpo, melhor. Quando eu me sinto bem, o meu corpo se desgasta menos, todos os meus órgãos e tecidos estão mais equilibrados naquele momento. E a sensação, como é que eu percebo tudo isso? Pela forma como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo bem. Então, esse lugar de se sentir bem, que é eu estou em paz, um monte de questionamentos, a minha respiração está tranquila, o lugar está gostoso. Tudo isso está me informando que aqui dentro as coisas estão bacanas. Quando a gente faz uma prática de asana, e às vezes dá preguiça, às vezes você fala não queria, mas daí você levanta e faz. Aí quando você termina, você fala, uau, era tudo que eu precisava. Eu precisava muito disso. Então o que que a gente fez? A gente fez um movimento com o corpo e com a respiração que trabalhou a consciência de autorregular esse funcionamento e liberar químicas importantes ali. Sim. E aí isso muda a relação que eu vou ter com o meu dia inteiro e com todos os momentos onde eu vou liberar químicas que não são tão gostosas assim, como o cortisol, né, o hormônio do estresse que me agita e que eu preciso dele em alguns momentos, mas o Sim. problema é que eu libero mais ele do que eu precisaria. Então, quando a cabeça está fritando, significa que, né, eu estou exagerando nessa liberação, eu preciso fazer alguma coisa e treinando a minha mente para que ela consiga desacelerar, para então essa liberação diminuir. Porque senão a liberação continua. Da onde vem essa liberação? Não sou eu que vou lá e aperto um botão. É o meu funcionamento cerebral que vai fazendo conforme a interpretação daquilo que eu estou vivendo.
Sim. entende? Então, nós estamos muito suscetíveis mesmo ao mundo aqui fora, e a grande magia do yoga é nos ensinar como é que eu bloqueio alguns inputs que vêm de dentro, de fora para dentro, para poder me autorregular dentro, né? Pratyahara, para mim, Pratyahara é o máximo e é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, as técnicas que trabalham Pratyahara, que é esse gerenciamento do que eu capto pelos meus sentidos. Como é que Uhum. eu consigo estar na frente de uma pessoa que está surtando e manter o meu estado emocional equilibrado, porque a primeira coisa que eu faço é entrar na defensiva, e aí quando eu entro na defensiva, todo o meu corpo muda, e uma das Reage, né? coisas que acontece é que a minha circulação sanguínea, ela começa a se direcionar para os músculos longos, para que eu possa reagir. Falta energia para eu poder raciocinar, e se eu não capto essa informação, eu tenho uma avalanche emocional e acabo sendo agressiva. Sim, faz muito sentido. A Má César aqui perguntou o que seria essa técnica de Pratyahara, que seria a introspecção dos sentidos, né? Quer falar um pouquinho mais disso? Existem várias formas, né, de a gente trabalhar para a Terrara, mas é isso, é como é que eu gerencio ou como é que eu bloqueio todos os meus sentidos para poder, independente de onde eu estiver, mergulhar para dentro de mim e não ser interrompida pelo que está acontecendo fora. Sim, É o que me permite sentar na Avenida Paulista no domingo e meditar. sim. Né? Tal causa, ou na praia de Copacabana, foi o exemplo que eu usei esse fim de semana. Como é que a gente senta na praia de Copacabana e medita num. Uhum. Tem que ter praterrara, tem que ter um jeito de você Tem. bloquear e parar de prestar atenção no que os seus ouvidos estão captando. Focar, por exemplo, eu acho que o mar é super meditativo. Uhum. Independente do entorno, se você sentar e focar no movimento das ondas, ela é quase hipnótica. Aham. E aí, o que que você está fazendo? Você está bloqueando os outros sentidos e potencializando um, que é o da visão, para poder entrar nesse estado. Isso, por exemplo, serve. A Bruna fala a mesma coisa de mim em relação a, por exemplo, quando eu leio no meio de pessoas, né? Que eu consigo, no meio de gente, sentar e ler. Ela fala, cara, eu não consigo. E eu falo para ela, isso é treino, né? E é exatamente esse treino que é É, para Terrara, né? Você começar a se nutrir não a partir dos sentidos, e sim a partir de outras coisas que são internas, né? Você começa a se nutrir de outro lugar. E isso, Ana, para a gente já ir fechando, que eu sei que a Ana tem que dar aula daqui a 6 minutos, então eu vou te dar uma última pergunta e aí depois eu sigo com eles aqui. Mas você falou uma coisa, Ana, disso tudo, né, que para mim chama muito a atenção, que é a importância da gente entender o que eu estou sentindo, né? E o quanto o que eu estou sentindo de fato interfere, sempre, né? Pelo que eu estou entendendo. sempre, E a sempre. ideia é porque hoje em dia é muito comum, né? Não é nem hoje em dia, acho que sempre foi assim, daquela coisa, ah, não, mas isso é besteira, não liga não. Né? Tipo, Uhum. tá sentindo, esconde isso, porque agora não precisa, agora não cabe, né? E de tudo isso que você está falando, eu acho que isso é o mais forte para mim. O quanto, na verdade, não tem besteira, né? Tudo está interferindo, e se tudo está interferindo, eu deveria estar cuidando, né? Só esses É. últimos minutinhos eu queria te ouvir a respeito disso. Sim, e esse autocuidado, eu acho que o yoga é isso, né, Caio? É esse autocuidado, porque Uhum. assim, é, quem me conhece sou eu. A gente sempre passa essa responsabilidade para o outro, mas eu preciso me conhecer mais do que qualquer outra pessoa, porque isso acontece aqui dentro. Só eu sei como eu me sinto, só eu sei o que me dói, só eu sei o que me alegra. Então, quanto mais eu me aprofundo nesse estudo, mais eu consigo identificar o que eu estou sentindo e cuidar disso e olhar para isso e saber assim que às vezes eu preciso chorar. Eu preciso chorar. E às vezes eu preciso chorar eu comigo mesma para me resolver, mas às vezes eu preciso chorar e ser abraçada. Como é que eu vou saber disso? Identificando os processos que eu estou vivendo. Mas se eu não estudo o que está acontecendo comigo, se eu não faço esse trabalho que é todo dia, e eu tive um aluno esse fim de semana que falou: Pois é, eu comecei a fazer isso e descobri que é todo dia, né? Falei: Pois é, todo dia para o resto da vida, vou te contar. Te dá Porque essa a gente todo notícia dia aí, está ó. diferente.
E a consciência é um lugar que depois que você sabe, você não apaga, né? Não Aí, adianta. Não tem borracha que faça você apagar. Fica ali. Ninguém precisa saber, mas você sabe. Quando você sabe, aquilo pode te incomodar. Por isso que mentira é uma coisa que todo mundo sabe que não deveria, mas nós temos um estudo científico gigantesco na neurociência mostrando por que que o ser humano mente. E que o ser humano mente mesmo. E claro, mentir nos faz sofrer, Caio. E mentir nos faz sofrer. Sabe por que que a gente sofre? Porque a gente sabe que é mentira. total. O outro, talvez ele nunca descubra, mas a gente sabe. É aí quando você para um pouquinho, conseguiu, lembra? Ó. E aí também, né? Eu vou pegar esse último minutinho para dizer que a mente, e ela é treinável igual o corpo. Do mesmo jeito que a gente quer, às vezes, ter um corpo super sarado e vai para academia porque eu quero ter uma barriga tanquinho, então eu vou lá, malho, 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 malho. Eu quero ter uma mente saudável, mas como eu não vejo o tanquinho da mente, eu fico meio perdido se está funcionando ou não. Sim, E do total. mesmo jeito que o músculo, ela funciona assim, tem que ser todo dia. Se não for todo dia, perde a potência. Quando você faz todo dia, você vê resultados. Se você vai na academia todo dia e faz um pouquinho, chega uma hora que você olha no espelho e fala: Uau, ó Exato, os gominhos, que legal. exato. E quando você está com a mente a mesma bela todo dia, chega uma hora que você enxerga uma coisa que você fala: Uau, nossa, olha como eu estou reagindo a isso, que loucura, isso mexia tanto comigo. E olha como está agora. Ou seja, é esse olhar no espelho e identificar o resultado. Mas a gente, infelizmente, espera mágica às vezes. A gente quer que seja rápido. A A gente gente quer quer a fazer yoga pílula. hoje e resolver hoje. A gente quer a pílula que é o antídoto para tudo que eu já fiz. Exatamente, né? E a gente não lembra quanto tempo a gente passou construindo esse caminho para chegar até aqui, que agora é um novo caminho que a gente constrói. Por isso, o yoga, ele muda a vida. E ele muda a vida mesmo. E eu acho que todos os seres humanos deveriam ter acesso ao yoga, deveriam conhecer esse jeito de enxergar a vida para o mundo ficar mais bonito, porque o mundo fica mais bonito, muito mais bonito. Obrigado, Aninha. Vai lá, porque já faltam menos de 2 minutos para sua aula. Brigadão. Eu vou finalizar Bom, aqui a live com eles, com calma. Vou falar um pouquinho sobre o que, que a gente vai trazer de você vai, possibilidades, né? Eu vou falar isso sobre que o eu que ia vai falar, acontecer essa semana também. Isso. vou Mas vai deixar lá. você para contar do 300 horas e da maravilha que é esse nosso curso. Isso. E vou fechar contando que eu ainda agora entrei numa nova pós, focada em neurociência e saúde mental, para Ah, aprofundar ainda mais o yoga dentro dos benefícios da saúde mental. que legal. Parabéns, Vai ser Aninha. incrível. Obrigado. Obrigado. Vai lá dar aula que eu vou Um finalizar aqui. beijo. Beijo. Obrigado. Beijo. E para você que fica, né? Só queria encerrar dizendo o quanto que é importante isso que a Ana falou, né? É um trabalho de educação. O yoga ele é um processo de educação, né? O yoga ele não é só um conjunto de técnicas, o yoga é um processo de cuidado, o yoga é um processo de reeducação, é um processo de interação com a realidade. O yoga não é uma fuga da realidade. O yoga não é você buscar que as coisas estejam bem quando elas não estão. O yoga é você olhar e entender, caramba, hoje não está bem, então eu preciso cuidar, né? Não é achar que é sempre só alegria, só sorriso e só felicidade. É a gente conseguir ter essa honestidade que a Ana falou lá, que é a mais difícil de todas, né? Que a gente mente, e quando a gente mente pra gente, né? E a gente às vezes sabe que a gente está respondendo, oh, tudo bem, mas na verdade não tá, né? Então o yoga é um processo que ele é um processo de cuidado, ele é um processo de educação, ele é um processo lindo de vida, né, de interação com a vida. E então essa semana a gente vai ter uma semana especial falando justamente sobre esse aspecto, né, que eu estou chamando de psicologia do yoga, mas só para a gente trazer uma associação de ideia, né? Porque a ideia é a gente entender como o yoga é um processo de autocuidado, né? E ao longo dessa semana, até sábado, eu vou ter lives todos os dias, só com profissionais incríveis. Amanhã eu vou fazer uma live sozinho, tá? Aqui também, no mesmo horário, às 8h15, em que eu vou falar sobre a psicologia do yoga, né? Eu vou justamente trazer
o que dentro do yoga eu vejo de maneira muito clara, não só eu, né, como diversos profissionais do yoga e da psicologia que falaram, caramba, é impressionante como isso é psicologia, né? O yoga, como eu vou falar amanhã, né? Ele deveria estar dentro de cursos de psicologia, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre psicologia do yoga, vai ser só comigo essa live. Deixa eu ver aqui todas as lives que vão ter. Aí depois a gente vai ter uma live com o Ale Toledo, que é incrível, tá? Ele é um dos professores da nossa formação também, e a live vai ser como cuidar da mente usando o corpo, tá? Vai ser uma live linda. Depois eu vou ter uma live, peraí que eu perdi tudo aqui. Depois a live vai ser com o Chris Collier, que é o nosso professor de anatomia também dentro da formação, que é maravilhoso, sou fã. E a gente vai falar sobre como a mente sente o corpo, né? E aí depois eu vou falar com a Remosine sobre o que é intuição na sexta-feira. E no sábado eu vou falar com o Matheus Macedo. No sábado, especificamente, a live vai ser às 9h, tá? E aí a live com o Matheus vai ser como a mente ajuda na saúde do corpo. Então a gente vai falar sobre como a mente ajuda o corpo e como o corpo ajuda a mente. Em lives diferentes, como a mente percebe o corpo, o que são essas percepções que a gente tem. Então vai ser uma semana muito legal, tá? Eu mesmo estou muito esperançoso de que essa semana seja uma semana muito linda. E também essa semana a gente está lançando oficialmente o nosso curso de aprofundamento em yoga e formação de professores com 300 horas de duração, com certificação internacional e com um corpo de professores lindo, assim, né? Então, todos esses professores que estão vindo aqui nessa semana, eles fazem parte do nosso corpo de professores. E, além disso, tem vários outros professores, porque a nossa ideia não é mostrar, dentro dessa formação, né? A ideia não é mostrar que o yoga é uma coisa só, que o yoga é um tipo de técnica só, uma prática específica, um método específico, né? A gente quer justamente mostrar diversas abordagens sobre como que a gente pode olhar para a nossa vida a partir do yoga, né? Então a ideia não é eu entender sobre o yoga, é eu entender sobre a minha vida e como que eu uso algumas ferramentas desse conhecimento, que é um conhecimento milenar, tradicional, para que eu possa cuidar de mim. Essa formação não é só para professores, aqui respondendo a Adri Leão, né? Ela é uma formação para qualquer pessoa, tanto que eu chamo de curso de aprofundamento em yoga e formação de professores, né? Então, todo mundo que fizer o curso até o final sai com um diploma, um certificado internacional, inclusive, que você pode dar aula de yoga. Mas assim, a gente já tá. Essa vai ser a nossa terceira turma, né? A gente teve uma turma que já encerrou, estamos com a segunda turma no meio do caminho. E assim, o que é mais comum de eu ouvir é que, ó, tem um monte de gente aqui que está falando, né? Pessoas que estão fazendo esse curso, né? Como essa formação ela é uma transformação de vida, né? Ela muda a forma de olhar para a vida, ela muda a forma de cuidar da vida, a partir de muitas visões diferentes de pessoas que fazem esse processo há muito tempo. Então, ela realmente é uma coisa que é muito transformadora. A Mailane, desculpe, eu não sei como é que pronuncia, mas a Mailane está falando, sou iniciante, pode fazer? Super! Essa formação você não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer, tá? Porque justamente a gente começa meio que do começo, a gente reforça a base mesmo para, por exemplo, na nossa formação agora, nas turmas que estão rolando, tem pessoas que nunca tinham feito yoga antes e professores, tá? E todas essas pessoas estão dizendo para a gente que a formação está sendo muito engrandecedora, porque ela justamente amplia um pouco a visão sobre o que é yoga. Nessa formação não é uma formação que a gente vai pegar e vai ensinar você a fazer uma técnica de um jeito, com um método só, com um jeito de explicar, com um jeito de falar. Não é isso. A ideia é a gente te nutrir sobre diversos olhares de como o yoga pode ser aplicado na sua vida, tá? E isso a gente está fazendo da forma como eu sempre sonhei, assim. Eu confesso que quando eu, a Ana e a Remosine com o Matheus Macedo, nós estávamos desenhando essa formação, eu falei, cara, como é que eu gostaria de ter feito a minha primeira formação, né? Não uma formação que me direciona num caminho só, e sim algo que abre o leque para que a partir desse leque muito aberto a gente tenha uma visão mais ampla. O Matheus Macedo acabou de entrar aqui, inclusive vai ser a nossa live de sábado, nosso professor de Ayurveda, né? Então, só lembrando aqui, essas formações já estão. As inscrições para essa formação já estão abertas. O link está aqui na minha bio. O link está na bio do Yoganaya. O link está na bio da Ana Luque, que fez aqui a live com a gente. Está na bio da Remosine. E para quem quiser, se você quiser fazer essa formação, e quiser conhecer um pouco mais, me manda uma mensagem, tá? Eu ou a Bianca da minha equipe, a gente vai estar respondendo
todas as perguntas, esclarecendo tudo que precisa ser esclarecido, porque esse curso realmente ele é incrível, assim, eu estou muito orgulhoso dele, então eu te convido, ó, o Matheus aí, ó, Mateuzinho. Aí, ó, Carlos falou, tô sentindo o chamado, Caião, o Carlos aqui disse, que maneiro. Vambora, cara, vambora. Matheus aqui, nosso professor de Ayurveda, a live vai ser com ele no sábado às 9 horas. Beleza pura? Então, lembrem que esse curso já está com inscrições abertas. A gente já está na nossa terceira turma. A gente teve 2 turmas com 90 pessoas em cada turma e tá todo mundo amarradão. Eu vou postar mais tarde aqui um vídeo com os depoimentos dos alunos e vocês vão ver que as pessoas estão realmente muito felizes. A formação tá incrível. Só vem. Um beijo e até amanhã. Amanhã a live é comigo, tá? Eu comigo mesmo, falando sobre o que é a psicologia do yoga. Tchau, tchau. Até amanhã.